Oi pessoal, tudo bom? Voltando agora. Já dei uma conversada lá com o Seriote que vai começar agora a entrar no nosso papo. Não sei se está todo mundo vendo, tô vendo que a Marisol aí entrou agora. Peço desculpas até pro pessoal que houve um pequeno atraso aí com relação, um pequeno probleminha com relação à parte do início da nossa live. Mas vamos lá, vamos começar agora. O nosso convidado ele tem bastante para falar sobre o que está acontecendo nessa crise na aviação aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Vamos repetir aí, tá bom, gente? Primeiro que ele é vice-presidente de relações da América do Sul, né? Na questão da IFALPA, que é legal colocar, a Federação Internacional das Associações de Pilotos de Linha Aérea. Ele também é diretor de Relações Internacionais do SNA, Sindicato Nacional dos Aeronautas, então ele pode falar bastante aí sobre como o coronavírus está afetando a nossa aviação, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom? E aí a gente poder trazer aí alguns dados pra gente que tá aí preocupado com essa pandemia, né, do coronavírus. Mas aí eu comecei com uma musiquinha legal aqui, até pra dar uma animada no pessoal, né? Dancing Monkey, pra ver se dá uma animada no pessoal, essa musiquinha aí que tá tocando bastante nas rádios aí. Tá bom, gente? Vamos lá convidar agora, já consegui encontrar ele aqui, já estou convidando o Marcelo para participar aqui. Aí entre a gente já começa o nosso bate-papo. Estou vendo aí o Ricardo, Claudinha, a Vieira, então tem bastante gente entrando. Tudo bom, Seriote? Olá, boa tarde. Deu um probleminha ali na hora do início, mas vamos seguir aqui, tá bom? Acho que o problema foi mais meu do que o teu. Todo mundo se adaptando com essa forma de comunicação agora, nesse período de quarentena. É natural que a gente sofra nem me fala. Quarentena, a gente tem que fazer um estúdio em casa, né? Cuidar do pequeno. Eu tenho um filhinho de 1 ano e meio, então ele fica correndo. Às vezes eu até dou uma olhadinha aqui do lado para não acontecer que nem apareceu no videozinho, aquele que o repórter está em casa e a criança aparece correndo atrás, né? Mas a minha esposa está ali cuidando dele. Agora a gente vai poder bater um papo bacana. Trancar a porta, aqui, né? Já tranquei. Mas vou até checar. A ideia hoje é a gente bater um papo aí sobre como o coronavírus está afetando aí a aviação. E aí eu acho que tu tem bastante coisa aí para trazer, porque tu está à frente aí principalmente das questões do SNA e junto do Sim. SNA, né? Com relação a essa parte das companhias aéreas, dessa negociação aí que está tendo com as companhias e tudo mais, né? Falar um pouquinho da importância, da preocupação do pessoal também com relação à parte de como vai funcionar o mercado, como está o mercado, o que vocês estão esperando também aí pelo SNA. E com relação ao IFALPA, o que está acontecendo lá fora também, né? É interessante porque tem países que já estão saindo da crise, né, do coronavírus e já estão voltando à normalidade, e as empresas lá, elas passaram já por muito do que a gente vai passar aqui ainda. E acho interessante falar. Eu só queria dar um alerta aqui pro pessoal que está nos assistindo. Estou vendo que já tem 23 pessoas entrando aqui ao vivo. A parte de comentário que eu estou vendo agora, até o Shorm de Amorim aí deu um boa tarde, Amorim. Nessa parte de comentários eu não consigo acompanhar muito aqui, fazer as perguntas pro Seriote. Aqui no lado tem um pontinho de interrogação. Se vocês fizerem as perguntas por ali, eu consigo fazer mais fácil aqui pro Seriote. Tá bom, gente? Desculpa aí, eu não sou um repórter, não sou nada disso, mas a ideia é bater um papo aqui, né? E se vocês interagindo aí através das perguntas, através desse pontinho de interrogação aí pro pessoal que não está acostumado. Tá bom, gente? Claro. Vamos lá, Seriote, vamos fazer a primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou te fazer tem a relação com o que está acontecendo lá fora. Eu acho que antes da gente entrar aqui no Brasil, o que tu está acompanhando, como é que está a aviação lá fora, com as empresas, os países, como é que está a vida dos tripulantes lá fora? Claro, o reflexo dessa pandemia na aviação foi sentido de forma muito drástica. Uma das das primeiras atividades econômicas que sentiu essa crise foi a aviação, de forma muito drástica, né? Alguns países tomando uma decisão de fechar aeroportos, paralisar voos. Empresas como Ryanair, uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas europeias, está parada já há quase 2 semanas, sem fazer nenhum voo, uma frota de quase 500 aviões parada. EasyJet, que é uma low cost europeia, também parada. E outras grandes empresas operando com uma frota muito reduzida, né? A federação estima que 55% da frota mundial está parada,
45% ainda em voo, e os voos que estão sendo feitos em torno de 7% da malha original que o mundo operava. Então, nenhuma companhia aérea do mundo estava preparada ou imaginava uma crise tão grande, tão impactante como essa, porque não é uma crise localizada, é uma crise mundial, onde todo o sistema de aviação e a economia de uma boa parte do mundo para de operar. E como a aviação é um vetor de transporte, possível transporte de vírus, a tendência de muitos governos de fazer com que a contaminação fosse diminuída, reduzida num primeiro momento, muitos países e muitos governos entenderam que a aviação precisava, então, praticamente parar para evitar a disseminação da contaminação desse vírus. Então, a aviação sentiu muito essa semana. A Deloitte, que é uma empresa que faz prognósticos econômicos, publicou um material sobre o impacto da aviação na América do Sul e demonstra, dentro de todas as atividades econômicas, como a aviação foi a primeira atividade, uma das atividades mais impactadas em curto espaço de tempo e que vai levar mais tempo para retornar ao patamar original. Dentro de hotelaria, turismo, praticamente todas as atividades econômicas, a aviação ela tem essa ligação muito próxima com a atividade econômica. Muito mais do que políticas de governo, políticas de Estado, a aviação ela segue o movimento da atividade econômica com mais rapidez. Tanto quando a atividade econômica tem momentos positivos, quanto negativos. Então, a aviação está sofrendo. As empresas mundo afora estão tendo dificuldade para lidar com essa situação porque não estavam preparadas, ninguém esteve preparado para administrar uma paralisação tão grande dos voos. E a maioria das empresas internacionais, principalmente a Ásia, falando como que isso afetou a relação de trabalho, os pilotos, comissários, mecânicos, mundo afora. A Ásia é um continente que tem relações de trabalho menos estáveis, digamos assim. Não há legislação trabalhista, não há uma proteção social tão grande como Europa e até América do Sul. A Ásia sentiu mais, onde as empresas têm uma autonomia muito grande, e todo o excedente de tripulantes, as empresas, então, colocaram esse pessoal em casa, de licenças não remuneradas, o que a gente chama de unpaid leave, que é a licença não remunerada, por tempo indeterminado, até que a atividade retornasse e a empresa retornasse, convidasse o tripulante, o piloto e o comissário a voltar à empresa, sem nenhum tipo de proteção, de salário, sem a possibilidade de escolha. Diferente da Europa, a Europa que tem países com proteções sociais, de relação de trabalho mais maduras, né? São países que já ao longo de muitos anos essa relação entre empregado e empregador já se consolidou desde a Revolução Francesa. Então, a maioria dos países colocaram os pilotos e os comissários de licença mais remunerada, com parcela da remuneração. Alguns estados, como Suécia, Dinamarca, alguns países que têm uma estrutura social mais protetiva, o governo mantém parte do salário desses tripulantes e a empresa uma parte, e eles têm uma redução salarial e estão parados, mas com uma proteção social. Estados Unidos, o país mais liberal, digamos assim, as relações aconteceram de acordo com acordos trabalhistas entre sindicatos de pilotos e de comissários e as respectivas empresas, e cada um achou um modelo a ser feito. E aqui no Brasil a gente também tem alguma legislação trabalhista bem protetiva, né? Do ponto de vista social, o Brasil, por mais que a gente faça críticas aí ao nosso país, né? Muitas vezes a gente tem uma estrutura legal, do ponto de vista da legislação, que traz proteções ao trabalhador, e o sindicato fez alguns acordos com as maiores empresas para ter um equilíbrio entre sustentabilidade do negócio. A empresa tem que passar por esses meses de praticamente inatividade, mas também os pilotos e os comissários e os mecânicos também não podem ficar totalmente desassistidos. Então, tentamos buscar um equilíbrio para que os trabalhadores possam ter o recurso mínimo para passar esse período e as empresas garantam a sustentabilidade do negócio para poder chegar no fim dessa pandemia, no fim dessa crise, sustentáveis e, enfim, evitando o colapso econômico da companhia, que também é importante que a gente preserve o negócio para poder preservar os empregos. Então, o panorama geral é esse.
Sim, a verdade é porque cada país está tentando se adaptar, né? E ela tem uma característica, essa pandemia, diferente das outras crises que a gente tinha, por exemplo, que ela pegava muito mais a questão econômica, mas essa, na verdade, ela afetou a todos ao mesmo tempo, né? Não tem uma empresa bem, uma outra empresa pior, e assim, uma ocupava o espaço da outra. Essa, na verdade, ela afetou todas de igual, da mesma forma, né? Eu acho que daí os países estão entrando nessa questão, né? E aí eu te pergunto assim, como é que está sendo a resposta dos pilotos, das profissionais que estão atuando lá fora? Eles estão sendo mandados para o Brasil? Como é que está sendo isso? A possibilidade deles voltarem depois? Como é que está sendo essa questão dessa relação? Tu tem um pouco disso, de como é que está sendo essa relação dos pilotos, por exemplo? Foram mandados embora e agora? O que acontece? Eles vão voltar depois? Tem alguma coisa com relação a isso ou não? Isso é muito dinâmico, Juan, porque depende muito da decisão de cada governo. Então, alguns países do Oriente Médio e Ásia, eles em algum momento fecharam as fronteiras, não permitindo que ninguém saísse, que ninguém entrasse. Principalmente a China, que tem governos distritais muito independentes. Então, cada província tem uma liberdade de atuação muito grande e a governabilidade do país chinês não é centralizada, ela é dividida em províncias. Então, onde iniciou o foco o Wuhan, aquela província foi fechada por um período de tempo, agora já reabriu, e ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Então, os pilotos que estavam fora não conseguiram voltar e tiveram que ir para os seus países de origem, para suas casas. E quem estava lá dentro não conseguiu sair, teve que ficar lá esperando a quarentena. Isso aconteceu no Oriente Médio também, por exemplo, o Catar ainda está fechado. Os pilotos que pegaram a licença e voltaram para os seus países de origem, muitos brasileiros, não estão conseguindo voltar, nem que eles queiram voltar, o país está com as fronteiras fechadas. Então, isso é muito dinâmico, muda a cada dia. Tem estados dentro de alguns países e alguns países que abrem e fecham sua fronteira. Um dia está fechado, no outro dia está aberto. Então, não tem um controle. Isso depende muito da dinâmica da propagação da própria doença. Então, se a propagação da doença chegou em níveis que a estrutura de saúde daquele país se prevê que não vai suportar, medidas mais drásticas são tomadas no sentido de evitar que as pessoas se movimentem e propaguem o vírus. Se os números e o sistema de saúde está conseguindo dar conta do atendimento dos doentes, há a tendência dos governos flexibilizarem um pouco a movimentação de pessoas. Então, é muito dinâmico, não tem uma regra, cada país está atuando de forma diferente. Por exemplo, a Holanda, que não adotou a quarentena, manteve seus aeroportos, seus voos, seu comércio aberto, e protegeu somente o grupo de risco, que é uma metodologia, uma estratégia defendida, inclusive, no Brasil por alguns, não vamos entrar aqui no debate político, mas alguns países adotaram um regime de não quarentena. A Holanda, por exemplo, com bons resultados. E alguns países já adotaram um regime de quarentena total, com tudo fechado, todo mundo nas suas casas, proibindo, inclusive, a circulação de pessoas. Então, é difícil de te dar essa resposta, porque além da dinâmica de se alterar a cada dia, cada país tem um desenvolvimento diferente, até porque a doença se desenvolve de forma diferente dependendo de densidade demográfica, do clima daquele país. Não é uma propagação linear. Vejam que no próprio Brasil a propagação foi muito menor do que se estimava, né? Aí depende também de clima, porque há estudos que indicam que essa doença se propaga mais e com mais rapidez e mais velocidade e agressividade em climas frios. Chegou no Brasil aqui num período que a maior parte do Brasil ainda está quente. Então, tem toda essa dinâmica da pandemia que ninguém consegue controlar. Então, há países que se fecharam completamente, há países que não se fecharam, exemplo da Holanda, e cada um tem administrado de forma diferente. Em relação aos pilotos que estão de licença, a maioria que nós temos contato pela federação voltou para seus países de origem, tentando ficar próximo da família e organizando até a questão de finanças, né? Porque esses países normalmente são mais caros para viver, então muitos retornaram dos seus países de origem, onde tem familiares, casa, e conseguem reduzir os seus custos para poder passar por essa crise, que afinal vai impactar também na economia de cada um, não só na economia das empresas, né? Uhum. Eu estou vendo que a gente está aqui com 32 pessoas agora na live. Eu pedi para o pessoal aqui, eu estou vendo aqui o pessoal aqui acenando, estou vendo o Pinheiro Bruno aqui.
Gente, lembrando que a perguntinha é feita através do pontinho de interrogação que tem aqui no lado aí desse comentário. Eu não vou conseguir responder com as perguntas feitas aí nesse comentário, porque passa muito rápido, né? Bastante gente assinando e tudo mais, aí eu não consigo ler. Quando a pessoa fizer ali na pontinha de interrogação, aí eu já consigo estar lendo aqui, refazendo essa pergunta para o Marcelo Seriotti. Tá bom? Ô, Seriotti, uma das coisas que eu venho visto aqui, falando com as pessoas nas outras lives, é que tem comentado a questão de essa crise, ela tem prazo de validade. Mesmo que a gente não saiba a data exata, se sabe que ela vai durar alguns meses e depois começa a voltar à normalidade. A IFALPA tem alguma previsão do que vai acontecer depois que passar com relação à aviação no mundo? Tem estudos de grandes empresas, como eu informei, na semana passada foi publicado o relatório da Deloitte, que é uma grande empresa de risco e que fez uma análise muito fundamentada. E a previsão, é claro que não é linear, como eu disse, cada país e cada local do mundo tem tido uma disseminação diferente da doença e a recuperação da atividade de aviação vai depender muito das políticas adotadas por cada governo. Mas há uma previsão de, a partir de julho, começar a se retomar uma atividade praticamente próxima do normal, mas nós vamos chegar só em novembro ou dezembro a mesma, em termos proporcionais, a mesma atividade que a aviação tinha antes da crise. Então, a previsão é que isso é uma previsão, né, Juan? Ninguém pode controlar e isso pode ser diferente daquilo que essas empresas que medem risco estão prevendo. Mas a tendência é que vá se passar a partir de julho a pandemia, a partir de julho volta a atividade, mas ela vai encontrar os mesmos patamares originais em novembro ou dezembro. Essa é uma previsão que nós, com a equipe econômica e jurídica do Sindicato dos Nacionais Aeronáuticos, chegou a essa conclusão. Novembro ou dezembro nós vamos chegar aos níveis próximos aos originais. Não, perfeito. Serati, agora falando já de mundo, agora vamos falar um pouquinho de Brasil. Como é que são as coisas aqui no Brasil? Aí falando, porque muito depende das políticas de governo, depende também da questão do movimento do SNA também, junto às empresas aéreas, né? O que tu pode falar para a gente do que está acontecendo no Brasil? Porque foi uma ducha de água fria para muita gente que estava na aviação, porque nós estávamos vivendo um momento maravilhoso para a aviação, né? Todas as empresas, principalmente a aviação regional, vinha se desenvolvendo bastante. E aí, de repente, veio esse coronavírus e para tudo, né? Como é que está sendo esse movimento do SNA aqui dentro do Brasil? Como é que tu enxerga a questão da aviação aqui no Brasil? Ô Seriotti, eu não sei se está só comigo, mas eu não estou conseguindo escutar o teu som. Eu não estou conseguindo te ouvir. Deu problema na hora do Brasil, eu não estou conseguindo ouvir. Tu está me ouvindo? Eu vou tentar aqui dar uma olhada aqui o que eu posso fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, o pessoal que está aí está me ouvindo ou não? O pessoal que está acompanhando? Sem áudio. Para mim e para o Seriotti, para ambos ou só para um? Tá. Ô Seriotti, eu vou te desconvidar e convidar novamente. Vai que às vezes isso funciona, pode ser? Já vou te mandar o convite novamente. Só um pouquinho. Eu vou te tirar e já te chamo. Só um pouquinho.
aqui, vou convidar ele novamente. Às vezes é só isso e a gente já volta aqui de novo à normalidade, tá? Só um pouquinho. A gente também tem a questão do problema hoje da internet. Voltou? Tá ouvindo? Voltou, agora sim. Então tá, pessoal. Desculpa aí, porque a gente também depende de outras ferramentas aqui, então a gente fica, tá? Eu vou pedir para te repetir, Seriote, a parte do Brasil, porque eu vou te confessar que eu terminei a minha pergunta e não consegui ouvir o que tu falou. Se tu puder falar um pouquinho, repetir essa questão. Você usou uma analogia sobre um balde de água fria, né? E realmente representa bem o sentimento desse momento, porque 2019 foi um ano de recuperação importante de todas as empresas aéreas. Todas as 3 grandes empresas reportaram lucros operacionais bilionários em 2019. Vindo de anos ruins, 2019 foi um ano de forte recuperação. Lucro operacional significa que do que foi investido para custear toda a operação, sobrou dinheiro, bilhões de reais em todas as 3 empresas. É claro que o lucro líquido depende do nível de endividamento de cada uma, que não vamos entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que o negócio de aviação, num dos poucos anos, que foi 2019, ele foi um ano lucrativo para as empresas aéreas, e 2020 era um ano que a previsão era de consolidação dessa estruturação que aconteceu em 2019. Expansão, contratação, aumento da malha aérea, aumento do número de aeronaves, aumento do número de empregos. Isso já estava sendo feito no primeiro trimestre de 2020. As empresas todas contratando, promovendo, trazendo aviões, aumentando a malha aérea, e chegou essa pandemia e freou o mundo todo, parou a economia do mundo e a aviação foi quem sentiu muito forte. Nós estamos hoje praticamente com 93% da malha brasileira parada. Pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos, em média, 2.300, 2.400 voos diários no Brasil. Nós estamos efetuando 150 voos diários hoje. No dia de ontem, 160 voos, hoje previsto 170 voos, com muitos cancelamentos. Então, a aviação paralisou e as empresas, todo o planejamento de crescimento está sendo revisto. Esse cenário negativo tem uma parte boa, se eu posso, eu venho de uma escola positivista, aí tem sempre uma parte boa para analisar, que é o risco das empresas terem que renegociar os seus leases e as lessoras, as empresas proprietárias dos aviões, quererem esses aviões de volta por cliente esperando o avião em outro país ou outra empresa, que foi o que acabou agilizando a falência da Avianca. A Avianca era a 4ª maior empresa, tinha 14% do mercado brasileiro e acabou no ano passado. Por quê? Porque no momento de expansão do mercado, muitas empresas queriam os aviões. E os lessores que estavam tendo dificuldade em receber, em negociar o seu contrato com a Avianca, optaram então por tirar os aviões da empresa e arrendar ele para outras empresas que queriam arrendar os aviões. E isso acelerou muito o processo de degradação da Avianca. Esse risco nós não vivemos agora, porque não há onde colocar avião. Nós temos aí 55% da malha mundial, da frota mundial parada. Os aviões estão parados nos pátios dos aeroportos. O que vai forçar os lessores, então, a renegociar os seus contratos e não quererem tomar os aviões das empresas contratantes, o que dá uma tranquilidade de que as empresas não vão, digamos, ficar sem a sua unidade produtiva, né? Que a fábrica de aviação, ela produz o seu produto, essa crise. E a habilidade das empresas hoje, então, com o apoio do governo, que tem publicado algumas medidas que favorecem a indústria, não diretamente, apesar de uma linha de crédito do BNDES ter sido publicada, o que o governo fez para as empresas aéreas é prorrogar o pagamento de alguns serviços, como taxas aeroportuárias e de navegação aérea. As empresas vão poder pagar essas taxas que estão sendo geradas a partir de março, com um prazo grande. A partir de novembro, elas vão pagar o retroativo. Portanto, diminui os custos da empresa, que é o grande problema que as empresas aéreas estão tendo, que é fluxo de caixa. Não tem receita. Se manter o mesmo fluxo de despesas, a empresa vai ter que gastar o que ela tem em caixa, o que ela tem em conta corrente, digamos assim, e quando esse dinheiro acabar, a empresa está insolvente. Ela não tem mais dinheiro para pagar suas contas. Então, é muito importante que os gestores das empresas diminuam ao máximo os seus custos, preservando caixa para quando a atividade voltar e a receita voltar, ela tenha dinheiro para pagar todas as despesas e fazer a sua produção retornar aos padrões originais. Isso as empresas estão fazendo. E aí, uma parte dos custos é custo com tripulação e com mão de obra.
e aí o Sindicato Nacional dos Aeronautas entra nessa equação, no sentido de representar esses trabalhadores junto às empresas. E o que foi feito aqui no Brasil vai em linha com o que a maioria dos sindicatos de tripulantes, de pilotos, de comissários fez nos Estados Unidos e na Europa. Se negociou com a empresa, então, jornadas de trabalho parciais com uma redução salarial compatível com o aumento de folgas. Então, os tripulantes, como a malha diminuiu, vão ter mais folgas nesses próximos meses, um número muito maior de folgas. Muitos tripulantes vão ficar o mês todo de folga, no mês de abril e maio, talvez, e vão ter um impacto na redução do seu salário, que foi a contribuição que nós pudemos dar, sem comprometer também a questão social. Todo mundo tem suas contas, tem que sobreviver no mês, mas é a nossa contribuição para que as empresas possam passar por essa crise ainda sustentáveis. O governo fez uma parte, os trabalhadores estão fazendo, digamos que todo mundo está cortando na carne, e as empresas estão tendo que gerenciar isso. Então, abriu-se também programas de licenças não remuneradas, voluntárias, quando o piloto e o comissário que estiver preparado economicamente, do ponto de vista financeiro, e quiser se afastar do trabalho um tempo, de um mês, no mínimo um mês até 6 meses, ele opta de forma voluntária e fala, olha, eu quero ficar os próximos 3 meses como se eu estivesse de férias, sem nenhum compromisso com o meu emprego. Porém, em contrapartida, ele também não vai receber o salário. Continua recebendo alguns benefícios, plano de saúde, benefícios de passagens, vale alimentação, porém o salário ele opta por não receber e se afasta como se estivesse de férias. Esse é um programa voluntário. Tivemos muitas adesões porque conseguimos, então, um acordo com as empresas que esses tripulantes pudessem sacar a sua previdência privada, tanto parte empresa quanto parte depositada pelo trabalhador, todo mês, em algumas empresas, e quem quiser fazer parte dos programas de previdência privada, desconta parte do seu salário e encaminha para um PGBL, VGBL, para uma previdência privada. Então, nós conseguimos acordo com as empresas que quem aderisse a essa licença não remunerada pudesse sacar a sua previdência para poder utilizar esse dinheiro, então, desviar do fim do recurso, que era um fim de aposentadoria, mas como é uma situação emergencial, nós conseguimos isso. E ato contínuo, junto ao governo federal, nós estamos há quase 20 dias pleiteando a possibilidade do saque do fundo de garantia. Aqueles, então, que aderissem a uma licença não remunerada, voluntária, pudessem sacar o seu fundo de garantia para poder passar esse tempo com mais tranquilidade, até porque muitos tripulantes têm em suas famílias pessoas que estão no grupo de risco, né? Pessoas doentes, familiares, pai, mãe, avós, que estão na idade de acima de 65 anos, que é o que a OMS indica como grupo de risco, e o tripulante acaba, por dever de ofício, estando exposto à contaminação, porque está aí dentro de aeronave, se movimentando nos aeroportos, em cidades, hotéis. Então, muitos tripulantes optaram pela licença para poder preservar a saúde dos seus familiares. E aí, com o saque da Previdência e com a possibilidade de sacar o fundo de garantia, esse tripulante ele pode passar por essa fase com uma segurança financeira um pouco melhor. Essas são as medidas que nós estamos adotando para tentar passar por essa crise, sabendo, como o Juan bem pontuou, que ela tem prazo de validade. É uma crise que vai passar. É claro que não vai voltar de um dia para o outro, como os voos pararam de forma muito drástica, isso não vai acontecer na recuperação. A recuperação ela vai ser mais gradual. Mas a previsão, como nós já comentamos, é que a partir de julho se recomece a atividade e lá em novembro, dezembro, nós atinjamos, então, um patamar original com a atividade já voltando ao normal. É bom lembrar que tripulantes, assim como os mecânicos, são trabalhadores que têm uma mão de obra muito específica, que demanda treinamento e demanda recência. O que é a recência? Se um tripulante ficar mais de 90 dias sem operar a aeronave que ele está habilitado, ele tem que voltar e fazer um treinamento. E se ele for demitido, rescindido, contrato de trabalho, quando um novo tripulante, ou ele mesmo, for contratado para essa vaga novamente, ele tem que fazer um treinamento inicial que custa. Esse treinamento não é barato, principalmente para os pilotos. A previsão da IFALPA é que na carreira de um piloto, dependendo da empresa, se a empresa tem vários tipos de equipamento, esse custo pode aumentar, a empresa tenha que investir mais de $1 milhão em treinamento durante toda a carreira desse piloto.
né? Então, a previsão nossa aqui no Brasil, em função de multa rescisória, multa de fundo de garantia, 13º férias, todos os custos que a empresa tem atrelada à rescisão e os custos de treinamento de uma recontratação, nós temos um período que gira em torno de 10 meses. Ou seja, vale a pena, do ponto de vista financeiro, sem falar aqui do ponto de vista social, que o piloto e o comissário fiquem 10 meses em casa parado, recebendo o salário, se a empresa tem previsão de voltar a utilizar essa mão de obra. Sai mais barato do que rescindir o contrato, demiti-lo, pagar esse custo todo e, na recontratação, pagar novamente o treinamento. Então, como essa crise tem data de validade, nos parece, de forma muito clara, que riscos de redução de força de trabalho, de demissões em massa, não vão nos acometer neste momento, porque este prazo vai ser menor de 10 meses e, do ponto de vista econômico, não vale a pena fazer uma demissão para depois contratar e treinar ali na frente. Essa é uma visão talvez simplista, mas é o que nos parece que nós estamos vivendo nesse momento. Então, quem está nas empresas aéreas tem um risco diminuído de perder o emprego, porém, é claro que quem ainda não está na empresa aérea vai ter a sua vaga de contratação postergada. Talvez este ano, se não tivéssemos a pandemia, nós teríamos dezenas, centenas, milhares de vagas abertas. Isso vai ser prorrogado, talvez, para 2021, meados de 2022. Mas a mensagem que eu deixo aqui, já que a gente está falando com alunos que estão investindo nas suas carreiras, uma máxima da aviação é estarmos preparados, investirmos em capacitação nos períodos de baixa. Por quê? Porque quando o mercado volta a contratar, quem vai ocupar as primeiras vagas? Quem está capacitado. Se nós esperarmos para nos capacitar no momento em que o mercado está aquecido, nós vamos ficar pronto para a vaga quando a vaga já passou. Então, é importante que se invista no período de baixa para estarmos prontos quando o mercado voltar a contratar. E, normalmente, as pessoas tendem a fazer o movimento contrário. Eu entro no mercado, eu tento me capacitar, e a gente sabe que a capacitação para a aviação é uma capacitação que demora um tempo, ela não é rápida. Eu tento me capacitar quando o mercado está contratando. E quando eu fico pronto, as contratações já diminuíram, ou o mercado já se estabilizou. Então, as pessoas que tiverem uma visão de futuro e se prepararem, elas vão investir no momento de baixa em suas carreiras, para quando o mercado voltar, você está pronto para ocupar as vagas que vão aparecer. Isso parece um contrassenso, mas é assim que acontece na vida real. E isso tem muito a ver até pelo tempo que leva para uma formação, né? A gente pega um piloto, quanto ele começa a fazer o PP, PC, acumular as horas, quanto tempo ele vai levar para fazer isso, né? Pensando até agora na lógica que as empresas estão começando a preferir gente que tem ainda curso superior, como ciências aeronáuticas, alguma coisa, mais tempo ainda vai levar com relação a isso, né? Mas acho que tu colocou algumas coisas que são extremamente importantes, Seriote, que eu acho que acalma, acho o coração de muita gente, que está atuando. A gente também tem pessoas aqui que estão trabalhando já na aviação, que é aquela questão assim, ó, meu Deus, quando voltar, será que eles vão demitir? Ontem a gente teve uma pergunta de um participante que fez a pergunta da seguinte forma: eles vão demitir as pessoas que são mais antigas e contratar pessoas mais novas com um custo mais baixo? Isso dentro da aviação não existe, né? Porque o treinamento, a experiência tem a ver com a segurança também, né? Quanto mais experiente, mais capacitado, mais seguro é o voo. E aí, questão de segurança, eu vou te fazer uma pergunta que a Marisol fez aqui para nós, que ela pergunta como está sendo os procedimentos de segurança para os tripulantes que estão trabalhando ainda, para os profissionais que estão trabalhando ainda. O SNA está fazendo algum movimento com relação a isso? Sim, sim. Juan, é importante eu reforçar uma informação que você passou sobre redução de força. Além da questão de segurança, existe uma questão legal que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma normativa que tem força de lei, é um acordo coletivo firmado entre o Sindicato das Empresas Aéreas e o Sindicato dos Tripulantes, que é o Sindicato dos Aeronautas, prevê uma normativa que traz um ordenamento em caso de redução de força de trabalho. Ou seja, as empresas aéreas, se elas forem reduzir o número de tripulantes, elas não têm a autonomia de decidir quem elas vão demitir. Elas têm que seguir um ordenamento que está lá previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, que traz uma lógica social, ou seja, primeiro que vai ser demitido é quem quiser, é um PDV. Você preserva o emprego de quem precisa do emprego e demite, rescinde aquele que já arrumou outra coisa para fazer ou não quer mais.
Depois é aqueles que estão em estágio inicial, ou seja, ainda em contratos de experiência. Depois os aposentados e aposentados complementados, é quem já tem um recurso proveniente de outra fonte que está mais preparado para enfrentar um desemprego. E depois vem por ordem de antiguidade de empresa, os mais novos de empresa. A empresa não pode escolher quem ela demite nesse momento. Reforço, não acho prematuro e a nossa visão é que não vai haver redução de força de trabalho por tudo que eu expliquei do custo de rescisão e o custo de treinamento e o período em que vale a pena a empresa manter esses profissionais para não arcar com esses custos. E nos parece que a crise é menor do que esse período, o que nos protege do ponto de vista do trabalhador. E se uma redução acontecer, a empresa não tem autonomia legal de decidir quem ela demite. Ela tem que seguir uma regra que está lá na convenção coletiva. Indo para a tua resposta sobre a proteção, sim. Tanto a OMS, quanto a Anvisa, quanto a Infalpa publicaram recomendações para os tripulantes que permanecerem voando para evitar uma contaminação. E o próprio sindicato, então, também distribuiu máscaras, álcool em gel, luvas, para que os tripulantes possam... E uma cartilha para procedimentos de como atuar neste período para evitar uma contaminação e fazer toda a higienização dos equipamentos, da cabine. O avião ele tem um filtro muito poderoso que mata todas as bactérias e vírus. E este ar que circula dentro da aeronave pelo sistema de ar-condicionado, ele é um ar, digamos, isento à contaminação. É óbvio que se você sentar ao lado de um passageiro que está contaminado, ele espirrar e você acabar em contato com aquela secreção, o que os especialistas aí dizem que há o risco da contaminação nessa situação, mas não pelo ar da aeronave. O ar da aeronave está isento desse tipo de contaminação. E nós publicamos, então, recomendações da OMS, da Anvisa. A própria ANAC, há uma semana, publicou também recomendações específicas para os tripulantes para como se precaverem e se isolarem aí do risco de contaminação. E nós replicamos a todos os nossos associados, inclusive com fornecimento de EPIs e álcool em gel para essa proteção e essa higienização do ambiente. Tá. Eu até mandar um abraço aqui. Eu estou vendo que as pessoas estão fazendo as perguntas na parte de comentário. Por favor, se puder fazer ali naquele pontinho de interrogação, porque senão eu não consigo ler, né? Porque senão começa a circular muito, eu não consigo. Vou mandar um abraço para o Caco aqui, 737, lá de Curitiba, que também está a Paula Luque, que também é lá de Curitiba, junto com a filhinha dela, a Anitta, né? Que estão sempre acompanhando as lives aí. Então, mandar um abraço para eles lá em Curitiba. E pedir, reforçar que o pessoal faça a pergunta no pontinho de interrogação ali, porque senão eu não consigo acompanhar. Tá bom, gente? Tem uma pergunta aqui também com relação às pessoas que estavam em meio a processo seletivo. Como tu tinha falado antes, Seriote, a gente estava num momento de alta na aviação e esse momento tinha muita gente, a gente tinha muitos alunos até que estavam no meio de um processo seletivo e aí, de repente, começa essa questão da pandemia. Tem gente que recebeu a questão, estou aprovado na primeira etapa e agora? O que vai acontecer? Se tu tem alguma informação para passar a respeito disso. Os processos de seleção de todas as empresas acabaram sendo congelados, digamos assim, né? As empresas pararam os processos de seleção até pela instabilidade dessa pandemia e a instabilidade do próprio mercado. Ninguém tem uma previsão de maio, junho, julho. É difícil de fazer essa previsão. Então, as empresas, por prudência, acabaram paralisando os processos seletivos. E provavelmente, assim que o mercado se normalizar, eles vão dar preferência para quem já tinha iniciado, já tinha passado em alguma fase, para retomar. Por isso que é importante que todas essas pessoas se mantenham, então, com as habilitações e os seus certificados em dia, para no momento em que a atividade voltar, eles estarem prontos para continuar os processos seletivos. É óbvio que nós teremos um impacto. Ninguém vai sair ileso dessa crise do ponto de vista mundial. As empresas aéreas vão sentir bastante, os tripulantes vão sentir, e quem estava esperando uma vaga vai ter essa espera prolongada, infelizmente. Mas, como eu disse, os relatórios de todas as empresas de risco indicam que a atividade, ainda este ano, vai voltar aos patamares normais, o que significa que vai ter que voltar a contratar gente. Sim. A gente, no papo antigo que a gente estava tendo aqui nas outras lives, a gente falou muito dessa questão. A aviação no Brasil ainda continua com o mesmo potencial, né? Tem muitas regiões
Eu até salientei na live de ontem com relação a isso. Eu disse, tem muitas regiões do Brasil que tem espaço para ter atividade aérea e não tem, né? Aqui o exemplo do nosso estado de Santa Catarina, tem a região da Serra ali, que tem grandes cidades que poderia ter atividade aérea e não tem, né? O pessoal de lá tem que pegar um carro, vir até Florianópolis ou descer até Chapecó para conseguir pegar um avião, né? A gente tem cidades, por exemplo, do litoral norte do Rio Grande do Sul que acontece a mesma coisa e assim a gente vai pegando pelo restante do Brasil, né? O Brasil ela tem uma característica de aviação muito no litoral, né? Isso eu acho que vem desde a história do Brasil, como a aviação começou no Brasil e tudo, né? Tu sabe, Juan, que assim, pegando o gancho do que tu está comentando, no ano passado nós tivemos uma alteração regulatória no RBAC 135, que é o operador de táxi aéreo. E se preveu, então, e está previsto a possibilidade de empresas de táxi aéreo em linhas aéreas suplementares. Então, foi uma flexibilização do regulamento para permitir que empresas de táxi aéreo possam, num acordo com grandes empresas aéreas que operam pelo RBAC 121, linha aérea, possam fazer operações regulares para cidades menores. Isso deu muito certo. Nós temos a TWO. A Gol, acho que fez isso no Paraná, né? A Gol fez isso no Paraná, no Sul e no Ceará. Depois, duas empresas na sequência, a Asta e a Abaeté, conseguiram a sua certificação para operarem linhas aéreas suplementares. E dependia de questões práticas de elas acertarem a sua malha, a sua estrutura e o seu contrato com as empresas maiores. Está dando muito certo. Veja que uma empresa que opera Caravan, era a Flex, já estava operando mais de 40 cidades no Brasil. Todas as cidades, todas não, mas as principais cidades do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Paraná, do interior do Ceará, já estavam tendo conexão com a capital, com um avião monomotor Caravan, que tem um custo baixo, custo operacional baixo, 9 assentos, é um avião pequeno, mas consegue fazer uma ligação de uma cidade de 150, 200 mil habitantes para a capital, para ligar, então, de forma organizada, ou seja, você faz o teu check-in lá aqui no Rio Grande do Sul, eu estou no Rio Grande do Sul nesse momento, em São Borja, você embarca num Caravan, despacha a tua bagagem e vai desembarcar em Miami e recolhe a tua bagagem lá em Miami. Porque você vem a Porto Alegre, conecta no 37, vai a Brasília e vai a Miami. E pega a tua mala lá em Miami como se você estivesse dentro da mesma empresa aérea. E você fez a primeira ligação até a cidade num avião de um táxi aéreo, um avião menor, um monomotor, mas que conseguiu dar capilaridade ao sistema de aviação civil. Então, no ano passado, nós conseguimos regulamentar uma atividade de permitir que empresas de táxi aéreo que já estão homologadas fizessem esse braço das linhas aéreas em cidades que a linha aérea não consegue chegar com o 737, com o Airbus ou com o ATR, fizessem com aviões menores. E nós vimos isso como uma explosão da aviação regional. É aí que a aviação regional ia dar certo. Porque a empresa grande, a empresa 121, ela subsidia essa operação para ter capilaridade para os seus clientes de conectarem as cidades finais. E, infelizmente, a crise veio exatamente nesse momento em que essa atividade estava se consolidando e dando muito certo, né? A Flex foi a primeira que homologou, já estava em 40 cidades, dando muito certo. No entanto, que a Azul viu esse negócio acontecendo entre Gol e Flex, foi lá e comprou a Flex, né? Numa oferta de 123 milhões de dólares para tirar essa empresa da concorrente e capilarizar a sua malha. E a Asta, que é uma outra empresa que opera Caravan, e a Abaeté já tinham homologado e iam começar suas operações. E então você comentou sobre a aviação regional. Nós vimos no ano passado que encontramos a forma de viabilizar a aviação regional. Sim. E essa foi uma fórmula que nos pareceu muito inteligente. E agora a gente vai ter um retardo nisso. Mas a regulação continua, ou seja, a gente sabe como fazer. Só vai esperar a atividade voltar para pulverizar essa aviação regional por todas as cidades do interior, de todos os estados que tenham aí uma capacidade de demanda de 9 passageiros diários ou 3 vezes por semana até a capital, você consegue colocar um avião para ligar a uma cidade maior e unir, então, essa malha aérea à malha de uma empresa que opera 121, que são hoje as 3, Latam, Gol e Azul. Tá. É legal tu colocar essa parte da aviação regional e a gente começa a ver as cidades que começam com pequenos voos e depois viram que nem aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, Chapecó. Chapecó era uma cidade que até pouco tempo não tinha aviação, era pequeno, só tinha aviação de carga, de repente começou e agora quase todas fazem
a ligação aqui, Floripa, Chapecó já está em Não, todo. Chapecó, São Paulo, tem vários. Se não me engano, Chapecó Isso. chegou a ter 4 voos diários com Airbus 319, 737-700, Embraer, ATR. Quer dizer, é só você criar o hábito e, claro, ter que ter a viabilidade econômica, aquela passagem tem que ter um custo aceitável para o usuário, que a atividade de aviação ela está. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem per capita em torno de 0,4, 0,43 passagem por habitante por ano. Isso é muito ruim, perto de qualquer mercado já consolidado. A Europa, alguns países, passa de 3, os Estados Unidos passa de 3 passagens por habitante por ano. Então, isso nos dá uma margem, uma ideia de como a aviação no Brasil pode, se nós chegarmos a uma passagem por habitante por ano, nós vamos ter que mais do que dobrar a frota e o número de empregos que nós temos hoje. E uma passagem por habitante por ano ainda é um índice ruim, perto de mercados já consolidados. Então, a aviação no Brasil, nós temos problemas estruturais, a questão da influência do câmbio na atividade, que é uma influência muito forte, a gente não tem controle de câmbio, o dólar dispara, o custo da aviação dispara e você tem que estrangular aqueles voos que não são rentáveis, deixando só as ligações de cidades que são mais rentáveis. Mas isso é uma outra discussão. Fato é que, no momento em que o Brasil encontrar estabilidade econômica, o aumento da renda per capita, a aviação no Brasil vai explodir. Nós temos a capacidade de, em curto prazo, dobrar o número de operações que nós temos hoje. Se nós chegarmos a uma passagem por habitante por ano, nós vamos mais do que dobrar o que nós temos hoje. Hoje nós temos em torno de 100 milhões de usuários ano no Brasil. Nós temos 210 milhões de habitantes. Se nós chegarmos a nós vamos para 210 milhões de usuários de passagens por ano, que vai demandar do sistema de aviação mais do que dobrar. E aí significa que é o dobro de empregos, o dobro de aeronaves. Né? Então, esses números são muito otimistas, digamos assim. É óbvio que nós temos toda uma série de influenciadores para que isso dê certo, né? Que vai da economia, política pública, infraestrutura, que é um problema que tem sido atacado de forma correta com o governo, pelas concessões dos principais aeroportos. A infraestrutura tem melhorado nos últimos 4, 5 anos. Então, nós temos aí uma visão positiva da atividade a curto prazo. Tá. Deixa eu só pegar, o pessoal está fazendo muita pergunta aqui na questão, na parte dos comentários aqui. Por favor, fazer ali dentro do pontinho de interrogação, que ali eu consigo ler, eu acho que eu consigo até botar aqui, até para que o Seriote leia também. Né, gente? Eu estou vendo pessoas perguntando, pedindo para fazer parceria com a AeroTD, pedindo para fazer informações de curso, tudo. Lembrando que aqui não é um espaço agora para venda, né? De curso. Não é espaço para a gente estar trabalhando a questão dos cursos da AeroTD, aqui que é uma faculdade, tem vários cursos. É o momento da gente estar falando sobre a aviação, sobre como ela está hoje com esse cenário, principalmente com relação ao coronavírus, tá bom? Vamos pegar mais uma pergunta aqui. O Caco chegou a fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver que eu tinha anotado aqui, vamos lá, pegar aqui. A questão do FG, na verdade o Kleber Paterno fez uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue. Existe chance real da liberação do FGTS? Existe. Nós tivemos digamos, um problema, né? O SNA, desde o dia 11 de março, tem atuado junto ao Ministério da Economia, junto à equipe do Paulo Guedes, explicando de que forma essa crise atacou os aeronautas, comissários e pilotos de forma mais direta, a redução da nossa remuneração, porque esses profissionais eles têm uma parcela muito significativa da remuneração atrelada à produtividade. Só o fato da aviação ter parado de voar já tem um impacto muito grande na remuneração desses profissionais, e mais acordos que flexibilizaram a parte do salário fixo. Então, em alguns casos, os tripulantes vão ter 70%, 75% da sua remuneração reduzida nos próximos meses. Talvez são os profissionais que vão ter o impacto econômico mais agressivo de todo o mercado. Claro que os profissionais liberais, que têm um risco de negócio, talvez vão ter até prejuízo, mas de trabalhadores que prestam serviços, os aeronautas vão ser fortemente impactados. Toda essa fundamentação foi levada ao conhecimento do ministro da Economia, que sinalizou positivamente com a liberação do fundo de garantia a este grupo. Fato é que teve um movimento do Partido dos Trabalhadores na semana passada com uma ação contra o governo pedindo a liberação do fundo para todos os trabalhadores.
E aí o governo indica que, se isso acontecer, um rombo vai ser muito grande, que o governo não suportaria liberar o fundo de garantia a todos. Então, tivemos um problema de que nós tentamos resolver o problema da nossa categoria, que pode parecer até uma visão muito egoísta, mas nós temos especificidades que têm que ser consideradas nesse momento. E, paralelo, teve um movimento para que se libere para todos, que tumultuou a nossa atividade junto ao Poder Executivo. Junto ao Poder Legislativo, nós temos já 4 emendas na PEC emergencial, que está tentando trazer flexibilizações para que o governo contenha esse estado de calamidade, e 4 PECs apresentados por alguns parlamentares que são, digamos, mais simpáticos à atividade de aviação, trazem a liberação do fundo de garantia para os nossos trabalhadores. Essa PEC ainda não foi votada pelo Congresso, e se for aprovada, então, via legislativa, vai liberar o fundo de garantia. Então, há uma possibilidade de liberação, mas nós não temos um controle e uma perspectiva. E se eu pudesse fazer um chute aqui, eu diria que nós temos 40% de chance para conseguir liberar esse fundo de garantia. E há uma possibilidade que, se liberado, vai ter uma limitação, não um fundo de garantia integral, mas já haveria um auxílio para quem está passando necessidade por esse período, principalmente aqueles que optaram pela licença não remunerada, que vão ficar sem remuneração nenhuma em alguns meses. Então, desde o dia 11 de março, nós estamos trabalhando fortemente, tanto na via administrativa junto ao Executivo, na pessoa do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, quanto no Congresso, com a apresentação de emendas à PEC da calamidade pública, que traz flexibilizações, e essas emendas trazem especificamente a liberação do fundo de garantia aos aeronautas. Tá. Não, vamos torcer, porque eu acredito que tenha muita gente aí que está precisando dessa parte aí, né? O pessoal está perguntando aqui com relação a Azul Linhas Aéreas, vamos ver se me ajuda aqui. A Azul Linhas Aéreas está com o hangar pronto para operar, com estimativa de 500 vagas diretas. Tu está por dentro de alguma coisa relacionada a isso? Marciano Furtado fez essa pergunta. Sim, esse hangar é o maior hangar da América Latina, ficou pronto, um investimento bem grande da Azul. Eu não tenho detalhes de contratação, porque são aeroviários, né, os mecânicos que trabalham lá, mas a probabilidade é que todas essas contratações e esse crescimento eles estejam não completamente suspensos, mas reduzidos. As empresas elas estão hoje com uma política de fazer o mínimo possível, ou seja, gastar a mínima energia possível, que é para preservar a caixa, para poder ter fluxo de caixa no momento em que a atividade voltar, ter recurso, digamos, em conta corrente, não pode queimar a conta corrente para esse dinheiro estar disponível no momento em que precisar pagar combustível, voltar à atividade de folha de pagamento para ter a receita das passagens. O que aconteceu na segunda e terceira semana de março foi muito triste nas empresas aéreas, porque a maioria das empresas aéreas teve um maior número de pedidos de devolução de passagens que já tinham sido vendidas do que de venda de novas passagens. Ou seja, só para devolver passagens que já tinham sido concretizadas e o passageiro já estava pagando, já tinha pagado ou já estava pagando, ela teve que desembolsar mais dinheiro do que novas vendas. Ou seja, ela já queimou dinheiro que estava no caixa para devolver passagem num valor maior do que novas vendas. Então, isso vai deteriorando a capacidade e o fluxo de caixa das empresas, e o que inviabiliza a empresa aérea no Brasil, não só no Brasil, não é um endividamento, é não ter fluxo de caixa. Se você encerra a tua receita, não tem mais receita e tem que ficar gastando a tua gordura para manter a operação, é assim que as empresas aéreas se deterioram e acabam sendo insolventes. Não interessa quanto dívida ela tem, ela pode ter uma dívida bilionária, que algumas aéreas brasileiras têm dívidas bilionárias, mas isso não coloca o negócio em risco. O que coloca o negócio em risco é a incapacidade de ter fluxo de caixa para manter a operação. E nesse sentido, eu acredito que, respondendo à pergunta do colega, que as empresas Azul, específica no caso da contratação de aeroviários do hangar de manutenção, ela vai tentar manter o mínimo de contratação possível até que a atividade volte a operar. E aí a atividade ela tem muito a ver com a demanda, né? É a grande preocupação, porque se estivesse tendo demanda agora, estaríamos todos voando. O problema é que o povo não está saindo na rua, não está com o negócio aberto, não tem nada. E aí vem uma experiência até agora que é engraçado, porque a gente está falando de muitas previsões de uma coisa que nunca aconteceu, né? Que é a questão de repente, o mundo inteiro parar, né? Até tem a brincadeira aquela da música do Raul Seixas, que ele previu o futuro, né?
Então, a questão de tudo parar, então é tudo a gente fala de previsão. E hoje mesmo a minha esposa foi no banco e aí ela foi assim, ela começou a abrir o comércio aqui em Florianópolis, os bancos. Ela disse, meu Deus, certo vai estar vazio, né? Porque está todo mundo com medo. E na verdade estava transbordando os bancos por causa da questão, vou voltar, voltando todo mundo rápido. Então, também tem muita gente esperando e achando que vai voltar antes dessas previsões. É isso que eu queria chegar, né? Que o povo está angustiado em casa e está querendo trabalhar, está querendo voltar à atividade normal, né? Porque ficar muito tempo em casa, eu vou dizer agora de experiência própria, né? Tá sendo angustiante. Não vejo a hora de voltar ao trabalho e voltar à atividade normal. Então, não acredito que vai voltar, às vezes, até um pouco mais rápido do que a gente está esperando. Tem uma pergunta aqui com relação ao tempo de retorno que a empresa desse porte, quanto tempo de... Aqui, vamos lá. Uma empresa desse porte teria chance de recuperar em quanto tempo, considerando o ritmo, né? Eu acho que isso aí tem muito mais a ver também com a questão das decisões da própria empresa, né? O Marciano fez a pergunta aqui novamente. Claro, depende da saúde financeira de cada empresa. A gente fez uma análise, as 3 grandes empresas brasileiras, nós temos várias empresas operando 121 no Brasil, mas 3 empresas têm 98% da demanda. 98% do mercado são divididas em 3 empresas. Os outros 2% são espalhadas em quase 10 empresas menores. Né? Aí tu tem ali a Passaredo, MAP, Total Sideral, essas empresas menores. Das 3 grandes empresas, elas os dados econômicos são públicos, são empresas de capital aberto, vendem ações nas bolsas de valores, então a gente tem acesso a esses dados. A empresa que tem uma condição financeira melhor, digamos, mais musculatura para enfrentar esse período é a Azul, é uma empresa mais jovem, tem 11 anos, é uma empresa que tem um nível de endividamento, de alavancagem baixo e que tem caixa, mais caixa do que 4,4 bilhões de dólares em caixa. Então a Azul está mais preparada e uma análise muito simplista que nós fizemos aqui, a Azul ela teria, no pior cenário, analisando o custo dela e o que ela tem de caixa e o nível de endividamento, ela teria 6 a 7 meses para enfrentar com o que ela tem em conta corrente. Latam está numa condição, voltando ao Azul, a Azul também tem uma condição um pouco mais favorável porque ela tem grandes parceiras, a United, que é uma das maiores empresas americanas, é dona de parcela da Azul, tem dinheiro aportado no Azul, tem uma parcela da companhia, e o grupo Hainan, o grupo chinês, também tem mais de 20% da Azul. Então, ela tem grandes parceiros internacionais, baixo nível de endividamento, de alavancagem e dinheiro em caixa. Ela está mais ou menos preparada para enfrentar uma crise assim. Claro que depende muito das decisões dos gestores. Isso pode se deteriorar muito rápido, como pode melhorar o cenário que nós fizemos análise aqui. A Latam está num cenário também um pouco mais favorecido, apesar de ter menos dinheiro em caixa, menos fluxo de caixa e um pouco mais de endividamento se comparado à Azul. Porém, ela faz parte de um holding de 9 empresas aéreas presentes em 8 países, que é o Grupo Latam, que acabam uma empresa dentro do holding favorecendo e ajudando a outra. Acabou de ter um aporte grande da Delta. A Delta botou o ano passado, 2019, 2 bilhões de dólares numa compra de parte dos papéis da Latam, e ela teve também, em 2018, um aporte da Qatar, que comprou parte do negócio. Então, a Latam também está bem posicionada, tem parceiros internacionais, endividamento não é bom, ela tem um certo nível de endividamento, tem 1,3, 1,2 bi de dólares em caixa. Então, tem aí 3 a 4 meses para passar. A Gol é a empresa que está um pouco mais fragilizada nesse cenário, porque tem um endividamento maior, em termos proporcionais ao valor de mercado da empresa. Ela não tem grandes parceiros. A Delta, o ano passado, sai de uma parceria forte que tinha com a Gol e migra para consolidar a parceria com a Latam. Então, a Gol não tem parceiros, tem menos caixa e tem mais endividamento. Ela tem, mas, ao mesmo tempo, a Gol é a que tem o menor casco, o menor custo a 100 km do mercado, um dos menores do mundo. Ela tem um custo operacional mais baixo, o que dá mais agilidade para ela retomar também. Então, esse é o cenário das 3 maiores. Não é o cenário ideal, é óbvio, nenhuma empresa gostaria de passar por uma crise. Há uma dependência da capacidade de gestão, no sentido de renegociar com seus fornecedores, seus credores, o que ela vai fazer com os custos correntes, o que ela tem que pagar daqui para frente. Aí depende de como ela vai renegociar com os lessores, com o banco, com o Petrobras, com o governo, com trabalhadores, que as 3 já fizeram, já negociaram com parcela dos seus trabalhadores. Eu posso falar pelos aeronautas.
e do tamanho, digamos, da vigência, do prazo que essa crise vai se estender. E aí depende da retomada da demanda. Nós estamos hoje com 7% dos voos sendo operados. No mês de abril tem previsão de voar menos de 10% do que voaríamos num abril normal. 90% dos voos está parado. É uma redução muito drástica da demanda. Então, como vai ser a retomada? De novo, né? Nos baseando nos